turma, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aula? O tema de hoje é direitos humanos. Antes da gente começar com a nossa apostila, com as atividades da nossa apostila, assistam o videozinho que eu vou passar para vocês aí, explicando melhor sobre o assunto de hoje. Você já pensou sobre o que todas essas pessoas têm em comum? Homens e mulheres, crianças e idosos, homossexuais e heterossexuais, índios e negros, orientais e brancos, pedestres e ciclistas, jogadores de futebol e advogados. Sim, nós temos muitas diferenças, mas também temos todos algo em comum. Somos todos seres humanos. E apesar de diferentes, somos todos livres e iguais, sem distinção de sexo, cor, raça, religião, orientação sexual e opinião política. E por isso devemos ser respeitados e protegidos. Afinal, todos nós temos direitos. Mas nem sempre foi assim. Nossos direitos foram conquistados com muitas lutas. Lutas que atravessaram gerações. Muitos homens e mulheres contribuíram para as conquistas e os direitos que temos atualmente. E hoje, eles estão inscritos e registrados na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Os direitos humanos são universais. Isso quer dizer que valem para todos e todas. São também indivisíveis, porque temos o direito a todos os direitos. E também são interdependentes, ou seja, um direito não existe sem o outro. Temos direito à vida digna, à liberdade, à segurança. Temos o direito de nos expressarmos. Temos o direito de não sermos presos sem motivos e de termos um julgamento justo. Temos o direito de ir e vir. Temos direito à educação, à saúde, ao trabalho decente. Temos direito de escolher que religião seguir. Muitos desses direitos ainda não são assegurados hoje em dia. E muitas pessoas não têm conhecimento sobre eles, não têm acesso e não os questionam. Nossos direitos podem parecer apenas palavras num documento, mas são muito mais do que isso. São esses direitos que possibilitam que você exerça seu poder de escolha, de expressão e de decisão. Os seus direitos têm sido respeitados? Há quem tente tirar os direitos dos outros por meio da violência, da opressão, do constrangimento e da humilhação. E os direitos que são violados no presente comprometem o futuro de um país, de seus cidadãos e cidadãs. Por isso, fique ligado, denuncie, cobre e, claro, sempre respeite os direitos das demais pessoas. Garantir que os direitos humanos sejam efetivos e respeitados é responsabilidade de todos nós. Vamos juntos fazer disso uma realidade? Então, vocês viram aí, né? Vocês puderam entender um pouquinho o que são direitos humanos. Aqui na questão 2 diz o seguinte: esses são alguns direitos dos brasileiros: direito à informação, igualdade perante a lei, direito à segurança e à propriedade, direito à moradia, à educação e à alimentação, liberdade de religião e de ideias, direito à saúde e à família, direito à vida e à liberdade de ir e vir. Então, aí são alguns direitos. É claro que tem outros, não é? Agora que você conhece alguns dos seus direitos, copie abaixo. Letra A. 3 direitos que você considera muito importantes. Pode ser desses aí que estão no quadro. Você vai ver quais são os 3 que você acha mais importante e vai copiar aí na linha, certo? Antes da gente passar para a letra B, eu vou passar mais um vídeo falando sobre os direitos dos trabalhadores, para a gente poder conseguir responder a letra B, tá certo? Todos os dias, assim que o sol nasce, uma multidão sai de casa para trabalhar. Gente que vai para a lavoura, para a indústria, para o comércio. E é a força dessas pessoas que faz o Brasil crescer. Hoje, nosso país já é uma das maiores economias do mundo. Cuidar dessas pessoas é missão de todos nós, que devemos zelar pelos direitos do trabalhador. E você sabe que direitos são esses? Talvez o primeiro a ser lembrado seja o salário mínimo.
Por lei, nenhum trabalhador pode receber como salário um valor menor do que o mínimo. Ele deve ser capaz de atender às necessidades vitais básicas e preservar o poder aquisitivo do trabalhador. Para garantir isso, o valor mínimo é reajustado periodicamente. Mas existem ainda outras conquistas importantes, como o FGTS. Todos os trabalhadores contratados a partir de outubro de 1988 pelo regime de CLT têm direito à abertura de uma conta vinculada em seu nome, onde o empregador faz depósitos mensais no valor equivalente a 8% do salário. Assim, o trabalhador tem a oportunidade de formar um patrimônio que pode ser sacado na hora de comprar a casa própria, na aposentadoria, na demissão sem justa causa ou no caso de algumas doenças graves. A CLT garante ainda ao trabalhador o direito ao 13º salário, que deve sempre ser pago pelo empregador em 2 parcelas, a primeira até 30 de novembro e a segunda até 20 de dezembro. Outro direito garantido é o de tirar férias. O trabalhador tem direito a 30 dias corridos de férias remuneradas após 12 meses de trabalho. Se quiser, ele pode vender até 1/3 de seu período de folga. A lei garante ainda o direito a receber vale-transporte com desconto de até 6% do salário bruto. Já o trabalhador que perdeu o emprego sem justa causa tem direito ao seguro-desemprego, uma ajuda financeira até que o trabalhador arranje um novo posto de trabalho, que é pago em até 5 parcelas. E ainda tem um abono salarial. Todo trabalhador que recebeu em média até 2 salários mínimos trabalhou com vínculo empregatício ao menos 30 dias no ano anterior e está cadastrado no PIS ou PASEP há pelo menos 5 anos, tem direito a receber um salário mínimo anual como abono salarial. Como você percebeu, nenhum trabalhador está sozinho. Existem leis que garantem os direitos de todos a uma vida mais tranquila e feliz. É o Brasil cuidando dos brasileiros. Então, turma, vocês perceberam aí no vídeo que os trabalhadores, eles têm alguns direitos, não é? E é isso que está pedindo aí na letra B. Vamos ler. O pintor Cândido Portinari fez várias obras retratando os trabalhadores, como a ilustrada abaixo. Observe e escreva os direitos essenciais para os trabalhadores. Eu dei uma melhorada aí na imagem, porque a imagem da apostila estava bem ruim. Eu peguei uma outra na internet que dá para ver melhor. Esse pintor, o Cândido Portinari, ele gosta de pintar trabalhadores, igual tá aí nessa imagem. São pessoas que estão catando algodão, né? Isso aí é uma plantação de algodão e eles estão catando. No vídeo, vocês viram alguns direitos dos trabalhadores. É isso que vocês vão copiar aqui, nessas linhas, tá certo? Deem uma olhadinha, voltem lá ao vídeo. Os direitos, sempre quando fala do direito, eles aparecem escritos em uma plaquinha. Voltem lá de novo para vocês copiarem e escreverem aqui quais são esses direitos, tá certo? A questão 3 diz o seguinte: uma sociedade justa é aquela em que todas as pessoas juntas decidem o que é melhor para elas. Também é aquela em que os direitos de cada indivíduo são respeitados. Observe as ilustrações para responder as questões. Olhem aí os 2 desenhos, o número 1 e o número 2. Letra A. Em qual das imagens você vê respeito ao outro? Que atitude é essa? Letra B. Qual imagem você vê desrespeito ao outro? Que atitude é essa? E letra C. Como você trata as pessoas idosas? Então, aí vocês vão responder A, B e C de acordo com as figuras que estão aí, tá? Figura número 1 e número 2. Na letra D, diz o seguinte: um aluno decidiu elaborar uma tabela para organizar o tempo que ele gasta exercendo seus direitos e deveres diários nessa quarentena. Organizando o meu tempo. Aí tem as atividades e o tempo que gasta com cada atividade. Por exemplo, estudando, quantas horas ele gasta? 7 horas. Brincando, 3 horas. Dormindo, 9 horas.
fazendo higiene pessoal, 1 hora, alimentando, 2 horas, conversando com a família, 1 hora e jogando no computador, 1 hora. Na outra folha, tem aí, pinte no gráfico os dados da tabela. Observe a quantidade de horas usada em cada atividade e pinte os quadradinhos conforme essa quantidade, visando assim formar o diagrama. Então, estudando, quantas horas ele gasta? 7 horas. Então, vocês vão pintar quantos quadradinhos? 7 quadradinhos, indicando a quantidade de horas, certo? E por fim, a letra D novamente, né? Teria que ser um E. Quantas horas por dia ele gasta exercendo seus direitos de estudar e alimentar-se? Vocês vão fazer as continhas, né? Estudando 7 horas e alimentando 2 horas. Quanto que dá isso? 7 horas mais 2 horas. Dá quantas horas por dia para fazer essas duas atividades? Vocês vão escrever aí, certo? Então é isso, turma. A nossa aula fica por aqui. Um bom final de semana a todos. Domingo é o Dia dos Pais. Aproveitem para dar um abraço e um beijo bem carinhoso no pai de vocês. Coloquem as atividades em dia, quem ainda está atrasado. E quem não está, aproveitem para descansar, tá bom? Até segunda-feira. Beijo!